Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 12. Capítulo 11, versículo 1. Depois de ter sido anunciado por João e pelo Pai, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, o Messias suportou obedientemente a aprovação no deserto, como no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, e estava pronto para seu ministério. Inicialmente, confrontou os israelitas galileus com a mensagem do reino. Estudo capítulo 4, versículo 12. João foi preso por Herodes Antipas, ver capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Tetrarca da Galileia e da Pérea, onde o profeta provavelmente atuava na época. Quando Jesus soube, voltou a Galileia. Como ocorreu quando José deixou Nazaré, no capítulo 2, do versículo 22 ao 23, uma fuga do perigo também pode ser decorrente da direção proveniente de Deus. Capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Jesus se retirou a fim de não ser martirizado antes de concluir sua obra de redenção, de revelação do reino. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 12. Preso para o aprisionamento de João, conforme 14, capítulo 1, versículo 12. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 12 ao 25. O Messias. Jesus inicia seu ministério na Galiléia. A duração do ministério de Jesus tem sido estimada tradicionalmente em cerca de 3 anos. Um ano de obscuridade, um ano de popularidade e um ano de crescente rejeição. Mateus e os outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, omitem em grande parte a discussão do primeiro e obscuro ano, mas ele é relatado no Evangelho de João, conforme João capítulo 1, capítulo 1 ao 4. Estudo capítulo 4, versículo 12. João tinha sido preso. Jesus volta para a Galiléia em meio a uma inquietação pública por causa do aprisionamento de João Batista por Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, conforme o capítulo 11, versículo 2, capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Veja governantes romanos e judeus na página 1662 a 1663. Então, aqui temos um quadro do período intertestamentário, que é governantes romanos e judeus, datado com antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui para o lado a gente tem, então, a dinastia herodiana. Ela começa aqui, 37 anos antes de Cristo até 93 depois de Cristo. Então, a gente começa com Herodes o Grande, Felipe, Agripa I e Agripa II. Então, aqui a gente tem Arquelau e Antipas. Então, aqui você pode ver onde eles estão falando, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, até onde foi. Até o 6 aqui, indo para o 8º. E aqui até 38 depois de Cristo, tá? Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman,
da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 12. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 12. João Batista tinha sido lançado na prisão porque ousou dizer que o casamento de Herodes Antipas com a esposa de seu irmão era imoral. Como tetrarca da Galileia e Pérea, conforme Lucas capítulo 3, versículo 1, Herodes não tinha jurisdição sobre a Judeia, o local do batismo de Jesus e da tentação do deserto. Assim, Jesus destemidamente marchou para o centro do território de Herodes quando ouviu acerca da prisão de João. Em Lucas capítulo 3, do versículo 31 e 33, os fariseus insistiram com Jesus para que deixasse a Galileia para não ser preso por Herodes. Ao responder, Jesus chamou Herodes de aquela raposa e declarou firmemente que viajaria para Jerusalém apenas porque lhe era necessário ali morrer, e não para fugir de Herodes. Jesus causou tremor a reis, capítulo 2, versículo 3, capítulo 14, do versículo 1 ao 2. Porém, ele próprio não temia homem algum.